Como você acorda pela manhã? Será que você pode dizer que acorda com calmaria, com tranquilidade, com os pensamentos claros para viver o seu dia? Como você passa esse dia? Será que você passa o dia mais presente no presente ou se muda para dentro da sua cabeça e fica cheio de angústia e ansiedade? E principalmente, como você vai para a cama no final do dia? Você vai para a cama em paz, se sentindo bem consigo mesmo por ter vivido o seu dia plenamente? Ou você vai com aquele peso, com aquela autocobrança, com aquela agitação mental? A paz tem sido algo raro e caro na sociedade atual. Eu vou te ensinar hoje como acessar a sua todos os dias, viver bem consigo mesmo, com menos ansiedade e menos agitação mental. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Autocuidado Emocional Diário. É um prazer ter você por aqui. Se você é novo por aqui e está ouvindo esse podcast pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou a Rita Soares, especialista em inteligência emocional, criadora da comunidade do Autocuidado Emocional, que já conta com mais de 12 mil alunos. Pessoas que têm decidido aí incluir na rotina o autocuidado emocional diário, o nosso autocuidado de cada dia, que realmente tem o poder de mudar a nossa mente e as nossas vidas constantemente. Aqui eu ensino ferramentas práticas, aqui eu trago uma metodologia não complicada, um conceito técnico de todas as coisas. Eu faço você basicamente entender como a sua mente funciona e como principalmente usá-la ao seu favor. Porque dependendo de como você esteja usando, ela pode estar servindo como sua amiga, mas também como sua inimiga. E nesse episódio de hoje, um episódio muito especial, a gente vai falar sobre algumas técnicas, algumas ferramentas, algumas formas de você aliviar a ansiedade, aquietar a mente. Sabe, aquela agitação mental constantemente? A gente vai traçar algumas técnicas, algumas ferramentas. Primeiro, claro, você vai identificar quais são os gatilhos que te causam ansiedade no cotidiano. Quais são os hábitos da sua rotina que te trazem aquela angústia, aquele estado de agitação constante, e principalmente como você pode fazer as pazes com isso, como você pode aprender a gerenciar corretamente as suas emoções. Então, fica à vontade, seja muito bem-vindo. Não sei como você gosta de ouvir podcast. Se você está na academia, lutando aí para se concentrar com aquele barulho, às vezes incessante da academia, ou enquanto você carrega aí o peso, eu espero muito que esse conteúdo te alcance. Talvez você é mãe, está em casa cuidando dos seus filhos e que bom que você está ouvindo esse episódio. Esse é um momento de autocuidado emocional. Só o fato de você estar ouvindo esse podcast já é uma prática de autocuidado emocional. É um tempo que você tira para você. Talvez você seja dono de casa, está no meio da arrumação e gosta de colocar no volume máximo da sua TV. Que bom que você está me ouvindo, que esse conteúdo te alcance da mesma forma. Talvez você esteja no trabalho, trabalha home office talvez, então pode deixar o computador ali ligado em algum conteúdo que te acrescente. Talvez você esteja na rua, no ônibus, no meio do trânsito aí, mas independente de onde você esteja, que bom que você está aqui. Eu não acredito em casualidade, eu acredito plenamente em propósito. E se você está ouvindo esse podcast nesse momento de tantas músicas, de tantos conteúdos que você poderia estar acessando, é exatamente dele que você precisa. E eu indico que você ouça até o fim, porque o melhor sempre fica para o final. E eu vou primeiro contextualizar, primeiro te ensinar como a sua mente funciona e no final eu compartilho algumas ferramentas para você aliviar a ansiedade e ter mais paz mental. Então, como eu falei no começo desse episódio, o que eu percebo aqui constantemente? Eu percebo uma ausência de paz nos nossos dias. Eu percebo pessoas aceleradas, agitadas o dia todo, o tempo inteiro. Aquela sensação de angústia, como se o tempo todo estivesse algo de errado. Aquela insegurança, como se o tempo todo você estivesse prestes a entrar em colapso, a sofrer alguma catástrofe. Aquela angústia, aquela ansiedade sem fim. E isso muitas vezes se dá pela própria criação da sua rotina, pela própria criação de determinados hábitos que fazem parte do seu cotidiano, que afetam você e você nem se dá conta de certa forma. Porque entenda, a ansiedade ela não surge do nada. A angústia ela não surge do nada. A agitação mental, a síndrome do pensamento acelerado, nada disso surge de repente. Elas vêm acionadas por gatilhos,
por hábitos, por repetições que fazem parte do seu cotidiano e acabam prejudicando a sua vida muito mais do que você pode mensurar. Então, muitas vezes a gente acorda, e eu vou basicamente descrever aqui como é a rotina da maioria das pessoas na atualidade. E por que eu digo isso? Não são coisas da minha cabeça, não são ideias que eu criei ou algo do tipo. Eu atendo constantemente mulheres no meu acompanhamento individual de alinhamento emocional. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui também, se você for novo por aqui. E constantemente eu pergunto, uma das primeiras perguntas que eu faço é: como é a sua rotina? Como é o seu tempo? Para onde vai a sua energia? Porque se muitas vezes, e a mentoria de alinhamento emocional é justamente para isso, para a gente entender quais emoções estão bagunçadas, quais raízes emocionais estão corrompidas, quais feridas emocionais precisam ser curados, quais padrões mentais negativos precisam ser reprogramados. Então é claro que eu preciso perguntar: como é a sua vida? Como é a sua rotina? Quais hábitos fazem parte do seu cotidiano? E a maioria das pessoas me descrevem, a rotina é exatamente assim. Eu vou falar aqui o que eu escuto da maioria. Você acorda pela manhã e a primeira coisa que você faz é correr direto para o celular. Você abre o WhatsApp já para ver as informações daquele dia, as mensagens que enviaram para você. Você abre o Instagram, já vai naquele portal de notícias, provavelmente você quer se atualizar do mundo, né? Não vamos começar o dia desatualizado, eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu tenho que ir naquele site de fofoca e ver o que aconteceu na vida dos famosos, eu tenho que assistir alguns memes, eu tenho que realmente me atualizar. Eu acordei, então a primeira coisa que eu faço é pegar no celular. E às vezes você nem precisa levantar da cama ou ir longe, às vezes o celular fica ali do seu ladinho durante toda a noite. Então, é muito instantâneo, a primeira coisa que você faz. Aquele boom de informação, aquele boom de estímulo, aquela infoxicação, que é o excesso de informação que você recebe, já satura a sua mente, então você já começa o dia agitado. E muitas vezes, diante disso, você acionou várias vezes o botão de soneca no seu celular, então você provavelmente já está atrasado, já perdeu a hora e você levanta ali no estalo e já vai correndo tomar o seu café da manhã. Começar a resolver as coisas, se você trabalha fora de casa, se você é dona de casa, de certa forma você tem demandas no seu dia a cumprir, independente do que você faça. Então você já começa aquele dia naquele estado de agitação, já começa atrasado. E esse estado de agitação já te coloca o nível de cortisol aumenta, ou seja, o hormônio aí do estresse, ele vai aumentando e já te coloca naquele estado de apreensão. Nesse momento, a sua mente ela já começa a projetar uma agitação interna. De certa forma, você já começa a projetar coisas que podem acontecer nesse dia. Nossa, mas vai que algo dê errado. Você lembra dos problemas que você está enfrentando, você lembra da fase difícil talvez que você esteja passando, você lembra talvez de uma apresentação que você tem para fazer daqui a 2 semanas, você já começa a se angustiar, porque esse terreno fértil para a ansiedade é justamente essa mente agitada, essa mente acelerada. O que produz a síndrome do pensamento acelerado? É basicamente aquela fila de pensamentos que fica na sua mente. A sua mente ela satura de pensamentos. São mais pensamentos do que ela é capaz de suportar. E por isso você fica naquele estado de agitação interna. E isso proporciona um palco perfeito para a ansiedade, aquele estado de agitação, de insegurança. É como se o tempo todo tivesse alguma coisa de errado e você não sabe o que é. Max Lucado tem um livro bem interessante, e se você já ouviu por aqui, você vai se recordar disso. Eu sempre dou muitas dicas de livros, de vídeos, de filmes, às vezes, de materiais que você pode acessar. Então, se você está anotando de certa forma, ou se você pode abrir o bloquinho do seu celular, vai anotando, tá bom? Porque eu deixo muitas indicações no decorrer do nosso papo. Então, tem um livro do Max Lucado, ele fala basicamente como vencer a ansiedade, de acordo com princípios bíblicos. E lá ele fala, né, como a mente de um ansioso funciona. Qual a diferença da ansiedade para o medo? Porque muitas pessoas às vezes confundem. O que é o medo? O medo é um sistema natural de defesa da sua mente, certo? Que existe exclusivamente para a sua sobrevivência. Então é como se você chegasse no jardim e alguém dissesse para você: olha só, tem uma cobra, ela está atrás daquela árvore, então tome cuidado para não ir para lá, para não ser picado por ela. Então você fica o quê? Naquele estado de alerta. Nossa, você fica com medo, aquela angústia, mas esse medo existe para te proteger. Então você não vai se aproximar daquela cobra. Você sabe que ela é venenosa, você sabe que ela vai te trazer algum prejuízo. Esse é o medo, ele é palpável, mas a ansiedade é basicamente a prima do medo. O que ela diz? Você chega ali naquele mesmo jardim e ela diz para você: olha só, tem uma cobra aqui nesse jardim, porém não sabemos onde.
Ou seja, ela cega completamente você. Você entra naquele estado de apreensão, de ansiedade, de angústia por saber que tem algo de errado, mas por não saber o que é, onde está. Principalmente como lidar com isso, porque se é cego para você, se você está cegas, como que você vai lidar com isso? Então você passa aquele dia naquele estado de apreensão. Nossa, tem uma cobra aqui. Nossa, tem um perigo aqui. Nossa, algo de ruim vai acontecer, eu não sei o que que é, eu não sei como é. E você passa o dia inteiro nesse estado de agitação, estado de ansiedade constante, que gera essa agitação mental, essa aceleração de pensamentos. Então, muitas vezes você passa o dia todo nessa angústia, aquele estado de insegurança. Você chega em casa, você vai para a cama também nesse estado de insegurança. Essa angústia sem fim, e nem o sono consegue reparar. Você não tem mais aquele sono reparador. E uma das outras coisas também que eu pergunto para as minhas alunas, para as minhas clientes muitas vezes é: como anda o seu sono? Porque o cansaço também, sabe, a falta desse sono reparador gera essa angústia também, esse estado de agitação interna. E não, Rita, eu não tenho dormido bem, eu tenho insônia, e muitas vezes é justamente por conta da luz azul. Então você chega na cama, você leva o celular, você fica rolando o feed ali por um bom tempo, a luz azul ela vai inibir de certa forma o seu sono, vai afetar, não vai te permitir relaxar plenamente. Você vai para a cama com aquele estado de agitação por ter consumido muitos conteúdos, por ter visto muitas coisas. Então você fica naquele estado já, aquela angústia, aquela ansiedade constantemente. Então, Rita, como aquietar a agitação mental? Como alinhar os meus pensamentos de forma que eu me sinta bem durante o dia? Porque parece assim, eu não sei se você tem essa mesma impressão, eu te fiz uma aula, acredito que tem umas 3 semanas, o poder do presente, inclusive vou marcar a próxima, quero marcar agora quinzenalmente, que eu sei que é um conteúdo muito poderoso, foi muito transformador aquela aula, e eu fiz a mesma pergunta: na vida, você está sendo um apreciador ou um corredor? Quando se é corredor, o que você faz? Se alguém está participando, por exemplo, de uma maratona, essa pessoa não vai parar, deixa eu apreciar aqui. Não, ela está correndo, o foco dela está ali no final, ela não consegue ter tempo para nada, ela está naquela agitação. E o fim de uma corrida, de uma maratona, você ganha o quê? Uma medalha e tal. Mas na vida não é bem assim. Você não ganha simplesmente uma medalha. O fim significa realmente o fim. Então você tá naquela correria incessante e tal, correndo, resolve coisa, aquela agitação, você não tá presente no presente e tal, e aí no fim, é o fim. Pelo menos na vida nessa terra, né? Eu acredito na eternidade com Jesus, então a vida vai começar lá, vai continuar a partir de lá. Mas nessa terra acabou, então essa correria tá te levando onde? Você tá focando tanto no resultado final. Você está focando tanto no final do dia, no final do mês, no final de semana. E o que acontece nas entrelinhas da sua vida, da sua rotina? O que você faz com esse tempo? Então o corredor ele vive assim, nessa pressa, nessa angústia, nessa ansiedade sem fim. Agora o apreciador, o nome já diz por si só, ele aprecia. Ele consegue caminhar pela vida. Ele consegue ver o que está acontecendo ao redor, ele consegue se sentir bem, ele consegue contemplar as pequenas dádivas do cotidiano, seja, sei lá, o cheirinho do café que você toma pela manhã. Você não começa o dia naquela agitação interna, atrasado, já conectado com o mundo, não. Você consegue sentar, apreciar um bom café, ler um bom livro, fazer a ativação da mente, como eu ensino aos meus alunos no checklist do autocuidado emocional. Então você começa o dia bem, você vive bem, porque você aprendeu a apreciar a vida. E a dificuldade das pessoas tem sido justamente essa, a dificuldade de sentir prazer nas pequenas coisas do dia a dia, de estar presente no cotidiano. Então você vive nessa correria, a rotina ela envolve a tecnologia, você se muda para dentro da sua mente, você fica poucas vezes presente realmente num presente. E Rita, o que eu faço com tudo isso? Como eu faço para aliviar a ansiedade? Esse estado constante de agitação mental, que mesmo quando eu não tenho nada para fazer, eu procuro alguma coisa para fazer. Eu não consigo relaxar, eu não consigo ter paz, eu não consigo realmente praticar o nadismo, sabe? Ter aquela plenitude, aquela paz. Nossa, hoje eu me sinto bem, hoje eu tô em paz, hoje eu vou praticar, sei lá, uma atividade natural, hoje eu vou, sei lá, apreciar o que de fato importa na minha vida. Então você fica nesse estado de agitação constante e isso produz um alto preço que quem paga é a sua mente, a sua saúde mental. Então talvez você venha vivendo no estado de ansiedade, no estado de agitação mental tão grande que a sua vida, os seus dias são de caos em caos. Você vive de caos em caos. Você vive de dia ruim em dia ruim. Você vive de agitação em agitação.
E eu quero te convidar para acreditar e para construir algo novo. Você talvez acorda pela manhã e pensa, nossa, é só mais um dia, e você já começa a martelar na sua cabeça as suas preocupações, criar cenários catastróficos que nunca vão acontecer, provavelmente. Então vive de caos em caos, acreditando que um dia é pior que o outro. Acreditando que um dia é mais ansioso que o outro, que um dia é mais agitado que o outro, mas existe um outro caminho. E é esse caminho que eu quero te ensinar. Existe um caminho com mais saúde emocional. Existe um caminho para você construir um dia mais tranquilo, mais sereno. Existe um caminho onde você pode ter paz. Sim, paz tem sido escassa muitas vezes na atualidade, mas existe um caminho que pode te proporcionar paz. Existe um caminho onde você pode construir uma rotina produtiva, mas com uma produtividade sustentável. E não tarefa em cima de tarefa, agitação em cima de agitação. E Rita, como eu faço isso? Como aliviar a ansiedade? Como diminuir essa agitação mental? Como estar mais presente no presente e, acima de tudo, ter paz? Eu trouxe algumas ferramentas para você, para a gente finalizar. A primeira delas é mudar a forma que você começa o dia. Como assim, Rita? É muito simples, é muito óbvio. Ou nem tanto, né? Às vezes a nossa mente precisa entender mesmo o óbvio. O que você faz? Qual a primeira coisa que você faz pela manhã? Você pega o celular, certo? E se no lugar do celular você pegar um livro, você pegar um copo de água, você pegar um caderno para escrever como você se sente, quais são as suas expectativas para o seu dia, você pegar uma toalha para tomar um bom banho depois ali de acordar, depois de alguns minutos de ter acordado. Então, quando a gente fala sobre diminuir o excesso de tecnologia, o uso do celular, primeiramente nas primeiras horas ali do dia, é sobre substituir por outras coisas que te tragam um retorno mais proveitoso. Então, mude. É o primeiro princípio para você aliviar a ansiedade na rotina. E quando eu falo aliviar a ansiedade, é você ter um dia mesmo pleno, é você ter um dia centrado, é você ter um dia focado, um dia em paz, com a mente clara para pensar, para raciocinar. É um dia que você tem espaço mental para pensar no que de fato importa, para traçar metas estratégicas e não exageradas, não para criar agitação mental, mas realmente para ter paz, para ter calmaria nos seus dias. Então, a primeira coisa, mudar a forma como você começa o dia. Se você começa o dia pegando no celular, tenta alguma coisa diferente. Tenta algo diferente, tenta algo novo. Começa os dias alinhando a sua mente, as suas emoções, ativando. Tem um exercício que eu passo no nosso checklist do autocuidado emocional. Se você ainda não conhece, você precisa conhecer. É uma série de 30 hábitos para você praticar o autocuidado emocional todos os dias. E no dia 2, basicamente, dia 3, eu tô olhando para ali porque o meu painelzinho tá grudado na parede. No dia 3 tem um exercício que a gente chama de ativação da mente. É uma série de 4 ou 5 hábitos simples. Você pode fazer no seu tempo. Pode ser em 15, 20 minutos, pode ser em 1 hora. Rita, minha manhã é corrida, agitada, não importa. Ele se adapta à sua rotina. Você pode fazer em 20 minutos ou em 1 hora. Então, envolve um momento de silêncio. Começar o dia com silêncio, tá? Eu vou ponderar a minha mente, eu vou equilibrar a minha mente. Antes de eu me conectar com o mundo, eu vou me conectar comigo mesma, eu vou me conectar com Deus, eu vou decidir o que eu quero para o meu dia, não vou simplesmente receber as informações e a agitação do mundo. Então, começa o dia em silêncio, pode ser com uma oração, pode ser com visualização, começa o dia lendo bom conteúdo de saúde emocional, tem muitos livros bons, inclusive, que eu indico, se você ainda não me acompanha no Instagram, você precisa acompanhar, constantemente eu compartilho meu devocional, os livros que eu tenho lido, o que eu estou lendo atualmente é O Forte, de Lisa Bevere, estou lendo também Mulheres, da pastora Viviane Martinello. Tô lendo Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, meu esposo que brinca de você ler vários livros ao mesmo tempo. Eu digo, pois é. O dia, sim, eu vou lendo ali, vejo o que mais o coração tá pedindo e vou lendo. Mas leia algo para blindar a sua mente. Leia a Bíblia, o livro mais importante de todos os tempos, e sempre vai ser. Um Provérbios, abre um Salmos, sabe? Algo para alimentar a sua mente para você começar o seu dia. Então, a primeira coisa é mudar a forma como você começa o seu dia. A segunda coisa é sair de dentro da sua cabeça. Como assim, Rita? Me explica isso. Quando você passa ali o dia inteiro ausente, a única forma, deixa eu te explicar uma coisa, isso vai mudar a sua perspectiva sobre a vida, sobre a sua forma de pensar. A única maneira de você produzir ansiedade é morar dentro dos seus pensamentos. Se você está presente no presente, se você está conectado com agora, você não vai sofrer de ansiedade. Como assim, Rita? E constantemente eu falo, a principal ferramenta para você vencer a ansiedade é presença no presente. É sair de dentro da sua cabeça e viver o mundo real.
Porque muitas vezes o que a tecnologia proporciona, o que as redes sociais proporcionam, é esse escape, é esse piloto automático. A gente deixa de sentir a vida, a gente deixa de pensar positivamente, de raciocinar com clareza. Então você perde realmente essa capacidade de estar presente. Tudo é um piloto automático, você roda o feed o dia inteiro, você se muda para dentro da sua cabeça, você não pensa mais, sabe? Você se muda, você não raciocina mais, tudo é no piloto automático. E aí, de certa forma, ligar esse piloto automático te faz morar dentro da sua cabeça. Tudo é instantâneo, tudo é automático, tudo é rápido demais e não precisa ser processado. Então você se muda para dentro da sua cabeça e deixa de viver no momento presente. Essa produção de pensamentos é um palco para a ansiedade, para a agitação mental. Quanto mais você pensa, e esses pensamentos não são pensamentos bons, né? Pensamentos positivos. Muitas vezes são pensamentos angustiantes. Então você vai pensando, se angustia e tal, e fica naquele estado de ansiedade. Então saia de dentro da sua cabeça e esteja mais presente no presente. E a terceira coisa é justamente essa: esteja presente no presente. Tem alguns podcasts, alguns aulões que eu vou lançar futuramente também sobre isso. A gente vai falar sobre técnicas, ferramentas e como eu fico mais presente no presente. O primeiro princípio é esse: sair de dentro da sua cabeça. Só o fato de você se conectar com o momento real. Então, o que eu estou fazendo agora? O que você está fazendo agora? Olhe 3 coisas que tem ao seu redor. Aqui, do meu lado, tem uma luz. Aqui tem uma xícara com café. Aqui tem uma garrafa de água. Aqui tem um computador. Então se conecta. Quando você se conecta com o momento presente, você sai de dentro da sua cabeça e você está vivendo plenamente o agora. Esse já é um segundo passo também para você ter menos ansiedade. Praticar presença no presente. E a quarta e última coisa, priorizar a sua paz. Olha, eu cheguei num estado assim da minha vida, eu estava conversando inclusive com meu esposo, Tiago, meu melhor amigo também, a gente trabalha junto, a gente convive o tempo inteiro, então a gente conversa bastante. E falei que eu cheguei, eu não sei se é a maturidade chegando, não vou falar a minha idade, mas eu estou aí nas casas dos 20 para os 30 já. Sou mãe hoje de um neném maravilhoso, o Levi tem 7 meses, meu Deus do céu, ele é incrível. E eu não sei se é a idade chegando também, a gente vai chegando num estado de maturidade em que certas coisas se tornam tão irrelevantes para nós. E eu não negocio mais a minha paz por qualquer coisa. Ah, sei lá, fulano olhou torto. Ah, sei lá, fulano falou tal coisa. Ah, sei lá, você está divergindo das opiniões de outras pessoas. Tanto faz. Hoje em dia eu priorizo a minha paz. Então, se eu sei que algo vai tirar a paz da minha rotina, se eu sei que a minha rotina está agitada, está intensa, eu paro e eu digo, não, preciso alinhar. Para onde que eu estou indo nesse ritmo? Por que toda essa agitação? Preciso alinhar isso aqui. Então, eu não negocio a minha paz. E eu recomendo a você, não negocie a sua paz. Ela é a coisa mais preciosa que você tem. Se você está vivendo uma vida, numa agitação sem fim, numa correria sem fim, para um pouco. Vê como você pode desacelerar para ter paz. Se você está vivendo com relacionamentos abusivos, tóxicos, pare um pouco. Vê como você pode mudar esses relacionamentos para você ter paz. Se você tem dias, se você acorda pela manhã já preocupado, ansioso, está passando por uma fase difícil, para um pouco. Vê como você pode tornar essa jornada mais leve para ter paz. Se você vai para a cama no final do dia com o celular ali cheio de notícias, às vezes ruins, ou ponderando coisas que aconteceram sobre o seu dia, você não consegue dormir, você tem insônia, pare um pouco. Veja o que você pode fazer para ter mais paz. Mas não negocie a sua paz. Priorize a sua paz. Priorize a sua saúde emocional. Isso é raro hoje em dia. E uma das coisas mais importantes também da atualidade. Então, eu pergunto para você, o que você pode fazer hoje para desacelerar? O que você pode fazer hoje para ter menos ansiedade? Quais dessas ferramentas mais faz sentido para você? Mudar a forma que você começa o dia, sair de dentro da sua cabeça, estar mais presente no presente. Avaliar as formas que você pode priorizar a sua paz. Então, eu não sei quais desses princípios mais faz sentido para você, mas eu sei que existe esse caminho e eu quero deixar isso aqui para você. Então, são essas as ferramentas, são essas as técnicas. Existe um caminho, sim, para você ter mais paz. Eu trouxe de forma muito simples, muito objetiva também. Quando a gente fala sobre ansiedade, se fala sobre técnicas, sobre, sabe, tantas coisas mais profundas, eu quis trazer o óbvio. Eu quis basicamente desmistificar, falar sobre a sua rotina, como é o seu dia a dia, para que você possa se identificar com esse conteúdo e aplicar na sua vida a partir de hoje. Então são coisas simples, mas que produzem resultados. Se esse episódio fez sentido para você, não deixe de compartilhar. Se você está assistindo pelo YouTube, deixe seu comentário abaixo. Eu estou voltando a produzir conteúdo também para o YouTube.
Então, para eu continuar produzindo, compartilha, comenta para eu saber que você viu, que te alcançou, que foi importante para você assistir isso hoje, ouvir essas técnicas hoje também. Vou deixar abaixo o link do nosso checklist do autocuidado emocional, caso você queira conhecer, da mentoria também de alinhamento emocional, das informações que eu passei aqui durante o nosso episódio, eu sempre deixo abaixo na descrição. Você está ouvindo, assistindo pelo podcast, pelo Spotify também, esse podcast, aperte aí na opção de seguir, também deixe seu comentário, tem essa opção também, você pode baixar para ouvir depois novamente e da mesma forma compartilhar com as outras pessoas. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio do nosso podcast Autocuidado Emocional Diário. Um prazer estar com você. Te desejo um dia em paz, uma manhã em paz, uma noite em paz. Acima de tudo, eu desejo um estado pleno de paz. Independente do que esteja acontecendo lá fora, conserve essa paz no seu coração, diminuindo a ansiedade, diminuindo a agitação mental. Um beijo para você, a gente se vê no próximo episódio. Até lá!